Vamos lá. Beleza. Simbora falar sobre o Estatuto da FESaúde Niterói, tá bom? Então a todos vocês que estão chegando aqui, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos falar então sobre o Estatuto da Fundação Estatal de Saúde de Niterói. Muito legal esse concurso, recomendo a todos vocês. Niterói é uma cidade belíssima, tá bom? Vou começar aqui, na medida do possível eu converso com vocês. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência com o nosso curso. Simbora fazer uma varredura, fazer uma identificação de todo aquele conteúdo do Estatuto da Fundação Estatal de Saúde do município de Niterói, a FESaúde. Gente, normalmente quando se cobre estatuto, e eu ao estudar esse estatuto, eu vislumbro a seguinte possibilidade. Nós temos aqui os órgãos e certamente a banca fará ali uma pergunta em relação às competências dos órgãos. Por exemplo, qual é a competência da diretoria executiva? Qual é a competência da diretoria administrativa, diretoria financeira, do conselho curador? Então você saber o que faz cada um destes órgãos faz com que você tenha um grande diferencial e isso certamente te conduzirá à vitória, no caso, à aprovação, ok? Então, vou em cima destas competências e eu espero que você esteja comigo nesta missão. Vamos lá? Simbora com o professor, partiu a aprovação. Qual é o objeto do nosso estudo? O que é que nós vamos estudar? O Estatuto da Fundação Estatal de Saúde de Niterói, a FESaúde. É importante estudar estatuto, será o grande diferencial da sua prova. Aqueles que tiverem um bom resultado em legislação estarão, tá? Eles estarão, então, não só entre os, no caso, aprovados, mas entre os aprovados e classificados. E eu posso pegar um minutinho só do seu minuto, um minuto só da sua aula. Eu sei que você preza demais a objetividade, mas eu quero responder muito rapidamente aqui uma mensagem que eu recebi da Ana Beatriz, ela é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e também a do Paulo Ventura Alves, ele é de Magé. Os dois falaram alguma coisa muito parecida e eu quero então aqui te falar algo que é importante. Gente, tanto a Ana Beatriz quanto o Paulo me mandaram rapidamente, só isso é importante, me mandaram uma mensagem lá no Instagram falando, professor, eu sonho em trabalhar, eu quero trabalhar demais nessa instituição, sou da área da saúde e o outro é da área administrativa, mas eu vejo que esse concurso chamou a atenção de muita gente e eu acredito que o número de candidatos será enorme e eu então não tenho condições. Ana, Paulo e a todos aqueles que estão aqui comigo. Eu quero falar uma coisa para vocês que mudou a minha vida e que pode mudar a sua. Presta atenção. Uma vez eu fiz o concurso para a Polícia Civil de Minas Gerais. Tinham 2.500 vagas. Iam chamar 10 mil pessoas para fazer os exames. Deu 25 mil inscritos. Eu fiz aquele concurso, não consegui ficar nem entre os 10 mil. A minha classificação foi 12.600 e pouco. Ok, isso foi no ano de 2003. Em 2004, eu fiz o concurso para a Agência Nacional de Transporte Aquaviários. 2 vagas no Brasil, 1.500 candidatos. Eu fiquei em segundo. Como que pode? Eu não passo num concurso para 2.500 vagas e passo em outro para 2 vagas. Sabe qual foi a diferença? Foi minha postura. Eu parei de me preocupar com as pessoas. Eu parei de me preocupar com o que as pessoas faziam. E eu, no caso, não tenho religião, mas eu tenho muita fé em Deus. E eu falei com Deus, Deus, vou estudar e vou fazer o meu melhor. Que o meu melhor seja suficiente para eu alcançar os meus objetivos. Então, o que eu passo para vocês que estão com esse tipo de preocupação? Não se preocupe com o que o outro está fazendo. Se preocupe com aquilo que você tem que fazer. Tire o seu foco das outras pessoas. Se a outra pessoa comprou 3 cursos, se ela está estudando 12, 14 horas por dia, não significa necessariamente que ela terá um desempenho melhor do que você.
A diferença não está na quantidade, mas é na qualidade com que você faz as coisas na sua vida. Então, a vocês que vão fazer esse concurso aqui, tire o foco da pessoa, mas faça isso na sua vida. Não é só na preparação para um concurso, não. Deixe que o outro siga a vida dele e guarde em segredo no seu coração os seus objetivos. Não fale para ninguém o que você está planejando para sua vida. Fique quietinho, trabalhe em silêncio e você vai ver o resultado. Não comente nada, não participe de redes sociais falando sobre isso, fale sobre outros assuntos. Fique caladinho, estude e você depois me fala se isso é ou não é importante para o seu psicológico. Então, eu sei que a nossa aula tem que ser objetiva, mas também eu tenho que ter essa preocupação. E eu tenho. Então fica aí a dica do professor. Seja o seu foco. Simbora aqui? Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o estatuto, no caso da Fundação Estatal de Saúde de Niterói, ok? Bem, dando sequência ao nosso curso, nós já falamos sobre natureza jurídica, nós já falamos sobre objetivos, já falamos, então, sobre uma série de assuntos, então, que são importantes. E agora chegou aquele momento onde eu estou trabalhando a estrutura organizacional, não é isso? Eu lembro que na aula passada eu dei início ao assunto conselho curador, mas por ser um assunto extremamente denso, eu optei então por segmentá-lo. Falei parte na aula passada e darei sequência aqui agora. Nós vimos que o conselho curador, ele é integrado, não é isso? Por 7 membros, eles ficarão por 3 anos, podendo ser reconduzido por mais 3. Lembra quem são seus integrantes? Lembram lá? Pois é, o secretário municipal de saúde, ele faz parte, né? E ele pode ser eleito como presidente do conselho curador. Então nós falamos muito sobre o conselho curador, falei para você sobre alguns detalhes do conselho e é justamente nesse sentido que eu quero continuar aqui com você, tá bom? Vamos lá. O que mais eu quero destacar? Eu falei para você que o conselho curador, ele pode se reunir ordinariamente ou extraordinariamente. Não é isso? Ok. O conselho curador, então, ele irá se reunir ordinariamente a cada ano, tá? Para fazer o seguinte, ele precisa, vamos dizer assim, em uma reunião em especial, ele precisa, então, fazer o exame e a aprovação de alguns documentos. Que documentos são esses? Então, nos termos do nosso estatuto, o conselho curador deverá se reunir ordinariamente para examinar e para aprovar alguns documentos que são, então, destacáveis no contexto da FESaúde. Quais são esses documentos? Depende. Por exemplo, nos termos aqui do nosso documento, até o dia 31 de março do exercício vigente. Nesse caso, então, o conselho curador deverá examinar e aprovar até 31 de março do ano vigente as demonstrações contábeis e também o relatório circunstanciado das atividades realizadas no exercício anterior. Quem é que elabora esse documento? Esse documento, ele é elaborado pela diretoria executiva e, no caso, esse documento, depois de ser elaborado pela diretoria executiva, esse documento será analisado ali, será apreciado pelo Conselho Fiscal. E aí, depois que passar por esse processo, essa documentação segue para o Conselho Curador. E aí o Conselho Curador, então, vai examinar, como eu falei para você, e vai, então, sujeitar ali aquelas contas a uma deliberação, a uma votação. Agora, vou dar um exemplo. O ano de 2020. Então, tudo que aconteceu em 2020 em relação às demonstrações contábeis e ao relatório das atividades realizadas, deveria ser entregue pela diretoria executiva até o dia 31 de março. Então, vamos colocar assim, até 31 de março de 2021, a diretoria executiva tem que entregar ao Conselho Curador as demonstrações contábeis e também o relatório das atividades que foram realizadas pela FESaúde em 2020.
Então, isso é um exemplo claríssimo para você de como isso funciona, tá bom? Então, deverá entregar as demonstrações contábeis e o relatório circunstanciado das atividades, então, ali realizadas no exercício anterior. E quem é que faz isso? Nós vimos. Quem vai fazer isso é a diretoria executiva. Também caberá ao conselho curador, no caso, examinar e aprovar, além disso, tá, o plano de atividades e a previsão orçamentária para o exercício seguinte. Então, encaminhar o plano de atividades e a previsão orçamentária para o exercício seguinte, isso tudo quem elabora? A diretoria executiva, depois de ser apreciado pelo Conselho Fiscal. Então, nesse caso aí, o encaminhamento, no caso do plano de atividades e da previsão orçamentária para o exercício seguinte, também é uma atribuição do Conselho Curador. Mas não esqueçam do papel da diretoria executiva. Vocês viram que a diretoria executiva é ela quem vai elaborar toda esta documentação. Aí segue para o Conselho Curador. Lembrando que entre a diretoria executiva e o Conselho Curador, antes nós temos aqui o Conselho Fiscal. Então a diretoria executiva elabora, passa pelo Conselho Fiscal, chega no Conselho Curador e o Conselho Curador, então, é quem tem a missão de examinar e, no caso, de deliberar sobre estes documentos, tá bom? Então, saibam bem diferenciar estas questões, pois são importantes para a nossa prova. Além disso, o Conselho Curador, gente, tá? Ele deverá ser ouvido pela diretoria executiva da FESaúde sobre a questão relacionada à gestão de atenção à saúde. Então, podemos dizer, o conselho curador, em algum momento, ele manifesta um aspecto, ele apresenta uma natureza consultiva? Sim, se essa for uma pergunta da nossa prova, sim, tá? Então, o conselho curador, nos termos aqui do nosso estatuto, ele deverá ser ouvido, tá? Por quem? Pela diretoria executiva, então, da FESaúde, sobre aspectos relacionados à gestão de atenção à saúde. Porque, nesse caso, ele irá exercer a função de órgão consultivo. Tá bom? Então, viram aí que a gestão, no caso da FESaúde, ela é extremamente organizada, com papéis definidos em cada um daqueles órgãos. Bem, nós já vimos, então, vários papéis que nós temos aqui em relação à saúde, à FESaúde, principalmente as suas missões institucionais. Olha, além do dever, então, primordial de cuidar, né, de zelar, de buscar o aprimoramento das atividades da FESaúde e também de exercer coletivamente, mediante iniciativa de cada um dos seus membros permanentes, a interação com a diretoria executiva, gente, vamos aqui a outras competências do Conselho Curador. Então, se você me encontrasse pelas ruas de Niterói e me perguntasse assim, professor, qual é a principal missão da FESaúde, da Fundação Estatal de Saúde de Niterói? Eu falaria para você assim, olha, a sua principal missão é velar, é cuidar do aprimoramento das atividades da FESaúde. Então, isso aí sim é o principal papel do Conselho Curador. Então, você me encontrou lá nas ruas de Niterói. Professor, qual é o papel principal do Conselho Curador da FESaúde? Aprimorar as atividades da FESaúde. Pronto. Mas nós temos mais algumas atribuições. Nós temos, então, algumas atribuições. Privativamente está no sentido de somente o Conselho Curador poderá fazer as seguintes atividades. Então, compete privativamente. Privativamente aqui tem esta conotação. Só pode ser feito pelo Conselho Curador. Então, compete ao Conselho Curador, tá? Compete, então, ao Conselho Curador, entre outras atribuições. Então aqui normalmente se a banca o fizer, a banca normalmente quando ela cobra competência, ela cobra no seguinte sentido, ela vai, competência, nós sabemos que o direito público é o direito é único, mas para fins de aplicação e estudo, nós temos o direito público e o privado. No direito privado, eu posso fazer tudo que a lei não me proíbe. No direito público, não. Além de eu poder fazer tudo aquilo que a lei não me proíbe, a lei também tem que me autorizar e falar, você
pode fazer. A isso, de uma maneira rasa, damos o nome de competências. E aí, quando eu falo que compete privativamente ao conselho curador, eu estou dizendo o seguinte: é atribuição exclusiva, privativa, que só pode ser feita pelo conselho curador. O que só pode ser feita pelo conselho curador? Bom, vamos lá então identificar aqui as principais ideias. Compete ao conselho, então, no caso, curador, de maneira privativa, reformar o estatuto, tá? Então, se houver a necessidade de reformar esse estatuto, isso deverá ocorrer mediante, no caso, iniciativa privativa do conselho curador, tá bom? Lembrando que para reformar o estatuto é necessário que se tenha a aprovação por um quórum, que é extremamente aqui, está indicado e que deve ser respeitado, tá bom? E mais, para a reforma do estatuto, isso deverá ocorrer em uma reunião convocada exclusivamente para este fim, lembrando que a diretoria executiva, ela tem a obrigação de participar desta reunião. Então, nós vimos aqui, ó, que reformar o estatuto é uma atribuição privativa do conselho curador. Lembrando que deverá ser respeitado o quórum, será feita em uma reunião convocada exclusivamente para este fim e nós teremos a participação obrigatória da diretoria executiva nesta reunião. Outras atribuições, então, aqui, outras competências exclusivas, então, do conselho curador. Propor a extinção, no caso da FESaúde. Lembrando mais uma vez que se isso for feito, tem que ser feito por um quantitativo mínimo, então, ali de representantes. Por exemplo, dos 7 representantes, pelo menos 4 deles tem que concordar com esse pedido, teria que concordar com esse pedido aqui. Da mesma forma, deverá ocorrer em uma reunião exclusivamente para este fim e a diretoria executiva, mais uma vez, deverá participar. Mas a ideia que cai na nossa prova é o que eu estou grifando aqui para você, tá bom? Então, compete privativamente ao conselho curador reformar o estatuto, propor a extinção da FESaúde. Essas aí são as palavras-chave que você não pode esquecer para a nossa prova. Você vai para a prova suave, chega lá, fecha os seus olhos. Tá bom, compete privativamente ao conselho curador. Opa, reformar o estatuto. Aí depois você busca as condições. Propor a extinção da FESaúde. Depois você busca as condições. Primeiro você cerca a sua mente em torno das ideias centrais, ok? Outra competência privativa do conselho curador. Caberá ainda ao conselho curador elaborar o regimento do conselho curador. Então, nós temos um regimento onde nós teremos esmiuçadas ali as atribuições de todos os órgãos e também dos respectivos dirigentes da FESaúde, ok? E aí, temos ainda na competência privativa do conselho curador. É o conselho curador quem vai, no caso, aprovar o plano anual e plurianual das ações da FESaúde, o regimento interno da FESaúde. Isso tudo quem aprova é o conselho curador. Será que é importante estudar o conselho curador com todas estas atribuições? Se não estudar, meu amigo, aí sim já era. Tá? Além disso, o anexo do regimento interno também, quem deve aprovar é o conselho curador. Esse anexo do regimento interno, ele fala especificamente sobre a estrutura organizacional da FESaúde e as atribuições dos administradores, gestores e empregados. Tudo isso consta do anexo, então, do anexo, no caso, do regimento interno. Deverá o conselho curador ainda, é ele quem tem competência para aprovar os anexos do regimento interno da saúde, que falam sobre a gestão de pessoas. Então, aquela parte de gestão de pessoas, isso vai constar do regimento, desse anexo, e quem aprova isso também é o conselho curador, ok?
Além disso, o Conselho Curador é ele quem tem competência para aprovar a prestação de contas anual da diretoria executiva, tá bom? Então a diretoria executiva também deve prestar contas. Cabe ainda ao Conselho Curador aprovar a composição do Conselho Fiscal e as prestações de contas referentes aos recursos específicos, tá? Então nós podemos dizer que também o Conselho Curador em algum momento tem natureza recursal. Tem, porque as prestações de contas referentes aos recursos específicos e que devam isolosamente ser encaminhadas ao órgão da administração pública também especificamente passa pelo Conselho Curador. Gente, acontece o seguinte, o Conselho Curador, a FESaúde, às vezes ela recebe um dinheiro muito específico, recursos para uma... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá bom? Suponha-se, só um exemplo, que a FESaúde tenha recebido algum dinheiro por ter feito um convênio para que seja aplicado exclusivamente em leitos para receber pessoas lá, né? Leitos de UTI para receber pessoas que estão sujeitas ao Covid. Ok, nesse caso especificamente, então, é uma verba específica. A prestação desta conta, então, tem que ser aprovada especificamente pelo Conselho Curador. O Conselho Curador, então, recebe esta conta específica e vai testar ali para saber. Isso é atribuição do Conselho Curador. Além disso, o plano orçamentário da FESaúde também deve ser aprovado especificamente pelo Conselho Curador e a proposta de gestão. Tudo isso passa obrigatoriamente, no caso, pelas mãos privativas, então, do Conselho Curador da FESaúde. Além disso, outros assuntos que não fogem ainda às atribuições da FESaúde, tá bom? Aliás, se você até quiser que eu destaque aqui, eu posso destacá-las para você. É o seguinte, então vamos lá. Caberá, então, ao Conselho Curador da FESaúde aprovar o plano anual e plurianual da FESaúde, o regimento interno da FESaúde, o anexo que fala sobre a estrutura organizacional da FESaúde e as atribuições dos administradores, gestores e empregados, os anexos do regimento interno da FESaúde que tratam sobre a gestão de pessoas, tudo isso passa especificamente pelas mãos privativas ali do Conselho Curador. Também a prestação de contas anual da diretoria executiva, a composição do Conselho Fiscal, as prestações de contas referentes a recursos específicos, dinheiro específico recebido, tá? O plano orçamentário da FESaúde e a proposta de gestão. Tudo isso, então, deverá passar ali de maneira privativa pelo Conselho Curador. Conselho Curador é quem, por lei, tem competência para aprovar todas estas, tá? Toda esta documentação. Além disso, tá? Cabe ao Conselho Curador. O Conselho Curador também é competência privativa do Conselho Curador. Ele que vai aprovar os reajustes salariais e também a remuneração ali, tá? Dos membros, tá? E também dos seus empregados. Gente, é interessante que você ainda nem está lá na FESaúde, você nem está na FESaúde, mas já coloque nas suas orações o Conselho Curador, porque o Conselho Curador é quem sugere reajustes salariais e remuneração. Mas brincadeiras à parte, né? Brincadeira à parte, por favor, entenda, na sua oração você coloque: Deus, abençoe o Conselho Curador da FESaúde e que toque o coração dele para conceder aumento, para sugerir aumento na nossa remuneração. Pronto, por que não? Por que não? Meu bem, Deus, para quem aqueles que creem, Deus toca seu coração, mas para isso ele precisa saber o que você quer. E seja preciso, viu, no seu pedido. Então, reajustes salariais e a remuneração também é aprovada ali, então no caso ali, tá? Tem que ser passado ali pelo Conselho Curador. O regulamento com os procedimentos para a contratação de pessoal, isso passa pelo Conselho Curador. Então, o edital que hoje está na praça passou pelas mãos do Conselho Curador.
Tá bom? Então, é algo que nós temos que levar em consideração. A contratação de empresa de auditoria, gente, tá? No caso ali, independente, para a realização de exame das demonstrações financeiras. É importante que tenha um olhar externo sobre a questão da gestão, sobre a questão contábil da FESaúde. E a contratação, então, de uma empresa de auditoria independente passa necessariamente pela aprovação do Conselho Curador. E o recebimento de doações com encargos, a mesma coisa. Não, o Conselho Curador é ele quem vai cuidar do melhor interesse para que possa atender o interesse supremo da coletividade, o interesse público, tá bom? Outras atribuições, então, do Conselho Curador. É ele quem vai exercer a fiscalização e o controle dos atos da diretoria executiva. Vai solicitar, tá, aos empregados com cargo de direção da FESaúde esclarecimentos, informações, prestações de contas eventuais. Isso é muito comum, tá? Principalmente nesse tipo de gestão que foi o adotado pela FESaúde. Vai encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e isso tem uma data, até 30 de junho de cada ano, a prestação de contas do exercício anterior. Então não é a diretoria executiva quem vai encaminhar isso ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. No caso, trata-se de uma função importante. Quem é que vai fazer isso? Opa, é o Conselho Curador. Vai deliberar, ou seja, votar em instância final sobre assuntos que sejam, então, de interesse da FESaúde. Portanto, um assunto que seja tratado na FESaúde, se houver a necessidade e subir dentro da gestão, a última instância é a do Conselho Curador e vai decidir sobre os casos omissos neste estatuto. Então, não são poucas as atribuições do Conselho Curador, as competências privativas. E eu, como professor, peço a você, por favor, muito cuidado com estas competências, pois se eu posso fazer uma sugestão para você e dar a minha opinião, para mim a questão da prova sai destas competências. Com todo o carinho do mundo, eu acho que a diretoria executiva é muito importante, mas nada se compara ao Conselho Curador, tá bom? Olha, e aí você pode me fazer uma pergunta, professor, mas são muitas as atribuições. Posso sugerir então uma brincadeira na sua família? É o seguinte, estude as competências do Conselho Curador. Depois, peça uma pessoa da sua casa, parente seu qualquer, para pegar essa documentação e fazer ali um teste com você. É simples. Ele vai pedir para você indicar pelo menos 5 competências do Conselho Curador de maneira privativa. O que vai acontecer? A brincadeira é simples. Se você acertar as 5 competências, esse seu parente lava a louça. Mas se você errar, lava a louça você. Sabe o que vai acontecer? Assim que você começar a lavar muita louça, no instantinho você vai guardar estas competências. Vai por mim, tá bom? Olha, as deliberações, ou seja, as votações sobre as matérias que constam dos incisos 1º e 2º, vamos ver aqui os incisos 1º e 2º, reformar o estatuto ou propor a extinção da FESaúde. Então, nesse caso, as deliberações para este fim, então vamos lá, deliberações para que fins? Reformar o estatuto, ou ainda extinção da FESaúde, tá? Então, as votações para este fim, elas deverão ser tomadas pelo voto de no mínimo 5 membros do Conselho Curador. Então, como o Conselho ele é composto de 7 membros, tem 7 suplentes também, você sabe disso, né? Então, para que haja a reforma do estatuto ou para que ocorra a extinção da FESaúde, dos 7 membros do Conselho Curador, pelo menos 5 tem que votar a favor deste evento. Então não é fácil não, tá? Então serão tomadas pelo voto de no mínimo 5 membros do Conselho
curador, ok? Fica aí a dica para vocês. E mais, no caso de propositura pelo Conselho Curador da extinção da FESaúde, então o Conselho Curador propõe a extinção da FESaúde. Se isso for feito, tá? Então, esta extinção, ela somente poderá se efetivar se tiver, no mínimo, o voto de 2/3 dos membros do Conselho Municipal de Saúde. Então, o Conselho Municipal de Saúde também participa. Para extinguir a FESaúde, eu preciso, então, do voto de 2/3 dos membros do Conselho Municipal de Saúde. Então, nós temos que ter muita visão nesta hora. Para extinguir a FESaúde não é algo fácil. Tem que ter a votação do Conselho Curador. Nesse caso, 5 dos 7 membros têm que votar a favor. Passou pelo Conselho Curador, vai para o Conselho Municipal de Saúde. Lá no Conselho Municipal de Saúde, salvo engano, o Conselho de Saúde é interno, no caso ali, faz parte dele 18 membros. Dos 18, 12 pelo menos tem que votar, então, ali a favor. Então, não é fácil propor a extinção da FESaúde, não, tá bom? Olha, caso as deliberações sobre a reforma do estatuto não sejam aprovadas por unanimidade. E aí? Então, nesse caso, na reforma do estatuto, dependia no mínimo do voto de 5 membros dos 7, não foi atingido esse coeficiente. E aí, nesse caso, então, deverão os administradores da FESaúde requerer que seja dada ciência à minoria vencida. Opa, são 7 membros, tá bom? 4 votaram a favor da reforma, né, no caso, vamos colocar assim, 4 votaram a favor da reforma, 3 não. Aqueles 3 que no caso foram vencidos, serão notificados, falarão sobre, olha, infelizmente vocês foram vencidos aqui na nossa eleição, tá bom? Lembrando que isso ocorre no prazo de 10 dias e que essa votação pode ser impugnada. As propostas de modificações, então, no caso dos artigos 1º e 2º do Estatuto, não pode ser objeto de deliberações. Bem, fazendo uma brincadeira aqui, permitam-me, é como se fossem cláusulas pétreas, né? Não podem ser objeto de deliberação, tá bom? A não ser o que está previsto lá no artigo 2º do artigo 1º, né? Parágrafo 2º do artigo 1º, que diz respeito à sede da FESaúde, que poderia ocorrer em outro lugar, ok? Bem, será que isso cai em prova? Claro que cai. Ah, mas esse assunto é novo, professor, não tem questões de prova. Não tinha, porque o professor elaborou. Esse professor que vos fala é raiz. Não tem questões sobre o tema, o professor elabora para você. Mas ficar sem exercitar, não. Aqui não, meu irmão. Então vamos lá. De acordo com o Estatuto da Fundação Estatal de Saúde de Niterói, FESaúde, compete privativamente ao Conselho Curador, exceto, então, das alternativas abaixo aqui, 4 delas é competência específica do Conselho Curador. Uma não é. Você sabia que era essa a brincadeira que eu fazia com o meu irmão? O meu irmão falava assim para mim, vou falar 5 competências para você. Me diz aquela que não é desse órgão. Se eu errasse, louça. Valeu a pena? Bem, sou servidor público aposentado, graças a Deus, tive uma vida, não fui rico, não sou, mas tive uma vida digna. Valeu a pena, lavei muita louça. Vamos lá, tá? Então, vamos aqui. Propor a extinção da FESaúde, respeitando o quórum indicado, em reunião convocada exclusivamente para esse fim e com a participação obrigatória da diretoria executiva. Sim, é competência privativa do Conselho Curador. Exercer a fiscalização e o controle dos atos da diretoria executiva. Também, eu lembro muito bem desta fala. Solicitar através de qualquer dos seus membros aos empregados com cargo de direção da FESaúde esclarecimentos, informações e prestações de contas eventuais. Da mesma maneira, encaminhar ao chefe do Poder Executivo até 30 de abril de cada ano a prestação de contas do exercício anterior. Opa! Aí tem um errinho aí. Isso aí não está no rol de competências
do Conselho Curador, não. Primeiro que você vai encaminhar não é ao chefe do Poder Executivo, é ao Tribunal de Contas do Estado. Já começa por aí. E mais, o período não é até 30 de abril, o período é até 30 de junho. Então a letra D tem uma competência que não está no rol de competências do Conselho Curador. Letra E, deliberar em instância final, sobre os demais assuntos de interesse da FESaúde. Sim, é uma competência do Conselho Curador. Logo, após minuciosa correção, única alternativa errada, gabarito letra D. Bem, com isso chegamos aí então ao fim deste nosso bloco raiz, bloco objetivo, bloco focado na sua aprovação. Ótimos estudos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Olá, bom dia! Tudo bem, gente? Olha, eu vi aqui a manifestação de muitos de vocês, muito obrigado pelas considerações. Eu sou muito feliz por ter pessoas como vocês que acompanham o meu trabalho e que reconhecem o meu trabalho. Muito obrigado de coração, algumas pessoas já há algum tempo comigo. Eu quero agradecer e, além de tudo, falar o seguinte: para esse ano eu estou cheio de novidades, muito em breve, vários materiais meus estão sendo lançados na plataforma Hotmart, materiais escritos com questões inéditas. Também devo lançar alguns cursos legais e, além disso, evidentemente, eu estou aqui com vocês diariamente. Eu estou precisando de um favor de vocês. Eu preciso de pelo menos 1000 inscritos lá no meu canal do YouTube para que eu possa fazer, tá, transmissões ao vivo. Então, algumas pessoas estão com dificuldades de acharem, né, o meu endereço no YouTube. Eu vou postar lá no Instagram. Divulgue para pessoas que vocês conheçam para que possam se inscrever no meu canal e aí sim, esses eventos irão ocorrer diretamente lá, tá bom? Obrigado de coração, fiquem com Deus, um excelente dia para vocês, de muita luz, de muita vitória. Eu estou lá no YouTube agora do GRAM, se vocês puderem me acompanhar lá. Obrigado de coração e eu agradeço todos os dias e oro por vocês, porque vocês são as razões pelas quais eu estou aqui. Sem vocês, o professor não estaria aqui. Um beijo.